Bem-vindos Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre a saúde total da mulher. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante na vida de todas as mulheres, que é a menopausa, né? Hoje em dia a mulher fica aí décadas na menopausa, então é uma grande parte da vida dela. Então é muito importante que ela passe essa fase com bem-estar, se sentindo bonita, né? Se sentindo feliz, bem disposta, com libido, com desejo, enfim, com qualidade bem de completa. vida. Isso, então nós vamos falar hoje com a Thaís Dias, que é nutricionista, especialista nessa fase da mulher, e ela tem ajudado aí milhares de mulheres, né, a se comportar de uma fase, de uma... nada a ver. a ter uma saúde melhor, né, a partir dos alimentos, que é o que nós colocamos, né, para dentro, ingerimos no nosso corpo, para ter uma fase aí melhor e aí anos de vida com mais qualidade. Então, bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Bem-vinda. Muito feliz por estar aqui. Espero poder contribuir com vocês, com o podcast e com as nossas ouvintes também. Sim, com certeza. Acho que vai ser muito rico, né? É um assunto que acho que ajuda bastante as mulheres e elas queixam muito, né, pra gente. A gente atende, né? Então, é uma coisa muito, muito do nosso público que a gente percebe. Assim, é uma dor muito... Principalmente essa questão do ganho de peso, né? De todas as alterações que vem nessa fase. Não é fácil, mas tem solução. Tem. Tudo. Isso Vamos mesmo. trazer a solução. Pra tudo tem jeito. E por que você escolheu, Thaís, trabalhar com essa fase da mulher? Sempre me identifiquei muito, então eu atendia no início, né, da minha formação. Já tenho 7 anos de formada, atendia bastante e, não sei, parecia um imã, assim, toda vez eu pegava sempre mulher 40 a mais. É uma mulher muito comprometida, quando você dá o caminho ali para ela seguir, ela realmente está afim da mudança, ela está precisando. E o que me encantou logo de início foram os resultados. Então, quando a mulher tem uma alimentação mais estratégica para essa fase da vida, ela vira outra, né, de maneira muito positiva, assim, em pouco tempo, de um mês para o outro, uma consulta para outra ali, ela já mudava. E isso foi me animando a estudar mais, a buscar mais, porque realmente a mulher precisa de algo mais estratégico nessa fase. Aquilo que ela fazia, como ela sempre comia assim, mas agora já não funciona mais. E aí quando a gente troca, vira essa chavinha, realmente a coisa anda. Então o resultado das mulheres realmente foi o que me estimula, né, todos os dias ali, a buscar mais conhecimento. Muito bom. Ah, legal. Você vê que você consegue realmente faz um impacto ali. Faz diferença na vida delas. E aí não tem como, né? Vocês também, como profissionais da saúde, a gente tem muito essa questão de transformar a vida do outro, dos resultados. E isso vai motivando a gente. Então, Sim, com certeza. E hoje você não está atendendo mais? Como é que você está atuando? Hoje eu sou muito presente nas redes sociais, então ali é o lugar que eu me encontrei até para levar essas informações, né, para mulheres do Brasil inteiro, do mundo afora. Hoje eu não atendo mais, trabalho mais com cursos, com programas mais em grupo, que também trazem um excelente resultado. E aí, por conta dessa abrangência, né, acabo que nas consultas eu deixei um pouquinho de lado ali para focar e assim eu consigo atingir mais mulheres com o meu trabalho. Você falou, né, de grupos, assim. Você acha que o grupo, ele ajuda a mulher? Muito. Porque uma conversa com a outra, né? Eu vejo na psiquiatria que os grupos, eles são muito eficazes. Ah, né? que legal. Então, talvez na nutrição deve também, porque uma estimula a outra, Sim, né? é muito gostoso. Como que elas trabalham? O ser humano gosta, né, de estar em comunidade. E essa fase do climatério, a mulher muitas vezes se sente perdida. Ela às vezes não tem informação, não entende muito bem o que ela está passando. Às vezes o marido, né, o companheiro ali, a família não entende muito bem. Então, quando você está em um grupo onde tem outras mulheres trocando experiências, olha, eu passei por isso, mas eu resolvi dessa forma. E é muito legal, assim, a gente coloca, né, grupo e tem a equipe também de profissionais que estão ali, né? E aí você vê que uma faz uma receita e a outra já faz também, então elas vão se estimulando, hoje no meu dia não foi muito bom, mas amanhã eu vou retomar. E isso faz com que elas continuem. Cada vez que você, né, a cada dia que você vai se alimentando melhor, o resultado vai aparecendo aos pouquinhos. Então é muito bom estar em grupo. Nessa fase da vida, acho que faz toda a diferença. Sim. E uma estimula a outra também, Sim, né? muito. E além da troca de experiências, Sim. que sempre Eu brinco assim, é engraçado porque elas acabam depois virando amigas. Elas, o grupo vai durar tantos dias, mas depois elas não querem que aquele grupo acabe.
Então, é uma rede de apoio muito grande e cria realmente laços de amizade, assim, muito gostoso trabalhar dessa forma. Ajuda até na saúde mental, porque é o Sim. convívio social. Às vezes Sim. elas não têm, né, alguém para Sim. trocar, para conversar. Ah, e aí sim. acham nesse grupo, né, essa Sim. troca e agrega na vida Sim. delas. E ainda acho que melhorou desde quando eu comecei a trabalhar, né, no início, assim, até senti um pouco de medo, senti um pouquinho de medo de fazer essa transição para climatério e menopausa, porque ninguém falava disso, hoje em dia já se fala mais, né, olha só o nosso episódio só voltado para essa fase da vida, mas é um mito muito grande, então as mulheres, elas têm um pouco, não sei, receio, talvez vergonha de falar com as amigas, falar com o marido sobre, então ali no grupo é onde elas se abrem, elas falam sobre libido, saúde sexual, autoestima, beleza, e é bem gostosa essa troca. E o que você mais percebe que é a principal queixa nessa fase? Tem os sintomas clássicos, assim, né? A libido, uma delas, com certeza. Muito cansaço, fadiga. Tem a questão do fogacho, que são aqueles calorões. A insônia e o ganho de peso. Acho que o top 5, né? Seriam esses sintomas, os mais comuns. O peso é uma preocupação. Bem recorrente. Para vocês no consultório Sim, também. muito. Queixa, né? Libido e peso acho que são os campeões, mas fadiga também, sono, humor. Humor também Alterações do humor, bastante. Muda tudo, né? O corpo da mulher. E aí a gente tem que trazer informações como profissionais de saúde para que elas entendam essa mudança. Não pensem assim, será que é coisa da minha cabeça? Porque não é. E tem tratamento, né? Então a gente vai trabalhar sempre em conjunto, boas médicas, uma boa nutricionista, um educador físico, para restaurar a qualidade de vida dessa mulher. E como é que você prepara, então, a mulher para essa fase? Assim, como é que você começa? É engraçado que a gente falou com uma médica hoje e ela justamente falou assim que ela não passa hormônio, ela não faz reposição sem antes estar com essa parte nutricional fértil, né? E o terreno tudo preparado. Senão o hormônio vai para um caminho errado e você não tem uma eficácia boa e tem até riscos, né? Já quero trabalhar com essa médica, então é muito bom encontrar profissionais assim que têm a mesma linha de pensamento, né? Os hormônios são muito importantes. Não tem motivo para não fazer? Claro, tem pessoas que não querem ou não podem. Os hormônios são muito bem-vindos. Mas antes de pensar na reposição hormonal, é isso. A casa está toda bagunçada. Então, você tem que ajeitar a tua casa primeiro. A gente tem que melhorar a função intestinal. Colocar ali uma boa base de alimentação bastante nutritiva, porque esses nutrientes vão ajudar no transporte, né? Fazer valer a pena aquela reposição dos hormônios, enfim. Estilo de vida que a gente tem que ter em primeiro lugar. Então, a mulher que tá já... Eu falava 40, agora eu já tô falando 35, cada vez mais cedo, né? Já tem que acender um alerta e pensar, preciso cuidar de mim, preciso buscar esse estilo de vida mais saudável, deixar o meu terreno fértil para que eu não sofra lá na frente. Então, fazer esse trabalho antes mesmo da chegada de fato da menopausa é muito importante. Eu percebo assim na prática, né, as mulheres. Nutri, eu sempre me cuidei, fiz atividade física. Ela tem os sintomas de forma mais amena. Aquela mulher que viveu sempre na correria, nunca se cuidou, estava sempre cuidando dos outros, mas não cuidou dela. Quando vê, ela toma um susto, né? Nossa, e agora eu tô na menopausa, esse monte de mudanças. Não é que não dá tempo, mas se você começa antes, é mais tranquilo esse processo. Sim, é mais fácil, né? Mais fácil. Com certeza. E aí, quando elas né, fazem o teu curso, tudo, qual que é a primeira orientação né, nutricional que você dá? Primeira orientação... Nossa, são tantas. Vamos falar várias coisas. Mas a primeira, com certeza, comer comida de verdade. Só que isso não basta nessa fase. A gente vai controlar também as porções, né? Então, é importante ter esse controle, principalmente para a mulher que já está com sobrepeso, obesidade, porque a gente sabe que tem uma certa dificuldade, né? Então, o nosso metabolismo fica todo desequilibrado por conta dos hormônios. Tem que ter esse controle. Então, a gente vai priorizar comida de verdade, os alimentos certos também, a gente pode comentar um pouquinho sobre isso, né? Existem alimentos chaves nessa fase da vida, então isso vai entrar no cardápio e sempre nas porções adequadas para que a gente resolva ali, né, o sobrepeso e a obesidade, ela perca pelo menos um pouco de peso, ou para que ela não ganhe peso. Então, a gente sempre vai trabalhar a recomposição corporal, que é o quê? Estimular a perda de gordura e estimular o ganho de massa muscular, que nessa fase da vida, né, a gente só vai perdendo, mas não é impossível, tem excelentes resultados. Então, acredito que seja a junção disso, né, a quantidade e a qualidade do que ela vai comer. A gente vai fazendo pequenos ajustes ali, tudo aos poucos, não precisa nada radical, né, quero dar um primeiro passo. Vamos começar
é simples, é básico. Incluir mais vegetais, procurar consumir proteína em todas as refeições, isso é muito importante, porque a gente acaba negligenciando, né, a proteína, isso é um mal de toda mulher. Então, assim, fracionar mais as refeições ao longo do dia, não precisa no início pensar, jejum é muito bom, né, mas assim, não precisa pensar, vou já entrar num jejum, não, vamos fazer uma reeducação alimentar, e aí são níveis, e aí a gente vai avançando ali depois com as estratégias. É justamente isso, né? São níveis e vai depender muito de como tá aquela Sim. mulher, né? Os hábitos dela, se tá tudo errado. Sim. Aí você vai começando a arrumar ali aos poucos, né? pouquinhos. Não tem, eu sempre falo assim, é muita paciência, persistência. Nada é de um dia pro outro. O climatério chegou ali na vida dela depois de 40 anos que ela tá vivendo. Então, são 40 anos. A gente não vai ajustar tudo de uma hora para outra. Mas a boa notícia, de uma hora para outra, talvez não, mas de um mês para o outro, a gente já começa a ver bastante melhor. Mudança, Então, né? devagar e sempre, cada vez mais a gente vai evoluindo, né? Perfeito. E qual é o grande inimigo nessa fase? O alimento inimigo? Tem vários, né? Então, eu não sou muito dessa linha de ficar demonizando, mas é óbvio que o excesso de farinha branca, o excesso de açúcar, bebida alcoólica também é muito ruim, óleos refinados, usar óleo de soja, por exemplo, a gente tem opções melhores como azeite. Então, eu colocaria que existem sim esses alimentos mais pró-inflamatórios, né? Que não combinam tanto com essa fase da vida. Então, Açúcar também, se açúcar, top 3, vamos falar açúcar, farinha e bebida alcoólica. São os 3 piores, assim, inimigos que a gente deve evitar. Porque aí eles são mais inflamatórios. Sim, vai O trazer álcool mais. uma ingestão assim mais exagerada Sim. já provoca assim muitos radicais livres, Sim. inflamação, é bem Ou muito até- frequente, né? Aquela mulher que tá todo final de mesmo que seja semana. pouco. E assim, é mais comum do que a gente imagina, né? uau. A gente tem paciente assim, eu atendi uma semana passada que ela nem tinha comentado nada, assim, como se não fosse nada demais. Aí no final da consulta eu, aí álcool, assim, perguntei e ela, não, toma uma tacinha todo dia. Pera, todo dia? Ela, todo dia, de segunda a segunda, uma tacinha. Então, assim, a pessoa nem pensa mais, pra ela é normal, né? É só uma tacinha. E tem um mito, assim, né? De que, por exemplo, o vinho, né, às vezes elas não bebem cerveja, mas, vou tomar uma tacinha de vinho, isso me ajuda a relaxar, me ajuda a dormir, quando, na verdade, por dentro ali, tá fazendo completamente o contrário, Exato. né? Então, o vinho, ele tem um pouco ali do antioxidante, tudo, da uva, mas é melhor comer a uva, não tomar o vinho, né? Porque não adianta melhorar uma coisa, tem muito, às vezes eu escuto, né? Porque me falaram que o vinho ajuda no coração, mas você vai tomar vinho, vai ajudar no coração, entre aspas, e vai estragar todo o Mas restante. tem o Melhor álcool não. também junto. E principalmente pra microbiota, né? Pro Não, intestino, horrível, que ele faz um não dá. estrago ali. Fígado também, né? Esse processo detox atrapalha, piora a qualidade do sono. Então, é melhor evitar, realmente. Agora, farinha branca, explica um pouco melhor, assim, você acha melhor, assim, você orienta tentar tirar mesmo, Sim. ou você vai aos poucos, como é que é? Depende muito da paciente, né, do caso. Então, por exemplo, uma mulher que já tem um histórico ali, ela chega com uma doença autoimune, um Hashimoto, tem lúpus, tem muita dor no corpo, por exemplo, ou já tem algum grau de desbiose, vamos tirar um tempo, vamos fazer uma exclusão. Aquilo ali, ela já vai se sentir outra rapidinho, né? Agora, assim, para a maioria das mulheres, não precisa excluir completamente, mas do dia a dia é importante tirar. Então, a gente substitui, né? De repente, usa mais outras fontes de carboidrato que são mais saudáveis. Vamos buscar uma aveia, buscar frutas. A gente pode fazer, de repente, usando ali uma pequena quantidade de tapioca, faz uma crepioca, faz um cuscuz. Opções que não tem essa questão da farinha branca, mas principalmente que não tem o glúten. Porque a gente sabe que nessa fase da vida a mulher tá com o intestino mais sensível, tem mais probabilidade, né, dessas questões até autoimunes mesmo, e aí ficar colocando glúten para dentro ali o tempo todo vai acabar criando uma resposta. Então, assim, para generalizar, a maioria das mulheres vão só tirar da rotina, do dia a dia. Final de semana quero comer uma pizza, quero comer um pãozinho, come, não tem problema. Mas no dia a dia tem outras opções melhores em questão, assim, dos nutrientes e das combinações. Acho que é melhor substituir. Legal, perfeito, eu concordo, porque a gente sabe que não é para todas, mas
Na questão da tireoidite, né, que eu atendo sim. bastante, já tem estudo relacionando, tem como. já tem isso bem comprovado, e com ganho de peso no Hashimoto, né, Sim. com ingestão de glúten, então isso já não tem dúvida. Mas também, assim, uma ingestão pequena, né, quem Sim. não é alérgico, dá para tolerar, mas quanto menos, Melhor. menos vai inflamar. Não, E melhor. com a idade, né, com o envelhecimento, a gente vai criando uma certa intolerância a algumas coisas, fica mais Muitas. sensível mesmo. O glúten, a lactose também eu percebo bastante. E às vezes não é só a lactose, mas a proteína também do leite. Então, às vezes a mulher ela tem de fato que tirar os lácteos ali da vida, pelo menos por um tempo, né? Procurar moderar. Tudo com moderação não traz isso. Você pode conviver com moderação ao longo da vida e consumir tudo ali, vai dar certo. Mas quando em determinados períodos você de repente exagerou, não teve uma alimentação tão saudável, então depois você vai ter a consequência ali de talvez ter que tirar, né, para poder melhorar a tua saúde, pelo menos por um tempo, né? E essa questão da meta de proteína, que realmente é uma dificuldade, né? A gente percebe isso em todas as fases da mulher. Acho que é muito difícil bater a meta. E aí a gente acaba recorrendo, né? Acho que muito para os suplementos mesmo, que é prático. Sim. Mas tem mulher que não vai muito bem, né? Que não, isso que você falou, às vezes não é nem a lactose, é a proteína mesmo, não cai bem. Aí Como é que você faz? Aí tem outras opções, né? Hoje em dia tem muitas marcas de proteína de colágeno que tem uma digestibilidade melhor. Então, acontece muito, né? Elas me perguntam lá direto no Instagram, Nutri, Whey, que marca que você indica? Tem que tomar cuidado com Whey. Tem que ser uma marca, falando, né, dos tipos de proteína, assim, falando do Whey. Então, tem que ser uma marca boa, que seja uma lista de ingredientes mais limpa, que não tenha tanto adoçante, corante, essas coisas. Que não tenha lactose de preferência, então o Whey isolado, talvez pode funcionar para algumas mulheres. Mas mesmo assim, tomou, viu que a barriga tá com aquele estufamento, a digestão não ficou legal, não dá para insistir, porque aquilo ali vai fazer mal. Então, parte para uma proteína de colágeno, por exemplo, que é uma tecnologia diferente, né? A forma a digestibilidade, como eu falei, a digestão é melhor, né? Fica mais leve, não traz esse efeito, a gente tem bons resultados também. Eu tenho usado também como opção, porque ele não tem aquele gosto de leite, né? Ele é mais, ou de limão, é um saborzinho bem mais leve. leve. Nossa, e hoje em dia o que não falta são marcas, né? Que têm trabalhado já nessa linha. E cada vez popularizado mais, então os suplementos são muito bem-vindos, mas o que vocês estão comentando, né, da meta de proteína. E nessa fase da vida eu percebo que piora o consumo porque a nossa digestão também muda. Então, às vezes a mulher não está digerindo muito bem, principalmente a carne vermelha, né, já tem ali, de repente, uma hipocloridria, que é uma dificuldade nessa digestão das proteínas. Então, tem todas essas questões para trabalhar. São muitas vertentes que a gente tem que ficar atento. Mas você coloca, assim, um número de tantos gramas por dia, que seria, assim, o ideal? É um cálculo que o nutricionista faz, né? Então é sempre importante ter o acompanhamento, mas eu gosto de trabalhar, assim, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, 2 gramas de proteína por quilo de peso, de repente, para a mulher que quer perder peso, para que ela não perca massa muscular. Então a gente faz essa continha, né? De 1,8, 2... 1,5, mas eu acho que já é pouco. Prefiro 1,8. Vamos lá, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Só que aí o que a gente tem que se atentar, explicando de maneira simples, né? É que, aí ela faz a continha lá, cheguei, então, de acordo com o meu peso, tem que consumir 120 gramas de proteína. Mas não é 120 gramas de frango. Não tava fácil. Não era muito fácil. Mas um peito, né? Vamos colocar lá, 100 gramas de frango tem mais ou menos 28, 30 gramas de proteína. Então, a gente vai fazendo esse cálculo, nessa somatória, para que ao longo do dia dos alimentos, ela obtenha esse 120 de proteína, do macronutriente. Então, às vezes, confunde um pouco, né? É importante ter um nutricionista para calcular, e aí você vai seguir ali e vai dar certo. Exatamente. Mais fácil. Senão, você acaba tendo que ficar... Não sei se você... Como é que você faz? Você orienta, assim, certinho, a pessoa vai seguir ali e vai estar tudo calculado direitinho. Mas você orienta a pesar alimentos, como é que você faz essa... Você acha que tem necessidade? Porque como você falou, né? Às vezes tem que... A quantidade também é importante, né? Senão você não eu faz. acho que... Eu sei que as mulheres não têm esse hábito, né? Principalmente 40 mais, 50 mais. Mas acho importante pesar sim, porque no olho, às vezes, você vai errar, né? A maioria das vezes. Então, uma colher pode ter 20 gramas, mas ela pode ter 30. Então, é importante pesar, pelo menos no início, nos primeiros dias, pesa. Vai treinando o teu olho. Até porque você não vai andar com a balança embaixo do braço, né? No restaurante, por exemplo. Mas você vai treinando o teu olhar e aí fica mais fácil fazer essas escolhas sem errar. Então, é importante para quem quer emagrecer. É importante ter a quantidade, eu gosto que elas pesem. E assim, é uma coisa simples.
no início parece meio chato, mas é rapidinho, você coloca ali, tara, né, o prato, põe o alimento, e aí você tem certeza que você está fazendo algo que vai te trazer resultado. Por que não? E né? você aprende, né? Sim. Você vai, com o tempo, você falou, você vai olhando e vai aprendendo. Você tem autonomia. O intuito, né, do nutricionista nunca é que a pessoa fique presa a um papel, a uma dieta, uma prescrição. A gente quer que o paciente tenha autonomia. Então, eu vou ensinar ela o caminho, as melhores opções, combinações, e depois ela vai fazendo as substituições. Então, isso é muito tranquilo. Né? Tudo por um tempo, né? Até você se adaptar. Sim. E essas marmitas prontas, assim, funcionam? Funcionam, mas experiência própria, né? Eu já comi de marmitinha, assim, fitness também, mas nossa, aí vinha aquele monte de macarrão com molho branco, pouquinho, assim, de pedacinho de carne. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Senão não tá sendo nada fitness. Então, de repente, você ter uma prescrição e contratar, né, uma empresa que faça a marmitinha nas proporções que você precisa, acho que é uma boa solução, porque hoje em dia, com a vida corrida, né, não é todo mundo que gosta de ficar na cozinha ou que tem esse tempo disponível. Então, acho que funciona bem, com certeza. E as barrinhas de proteína? Polêmicas, né? Não é uma coisa que eu prescrevo muito, não tem muito assim nas minhas dietas, porque eu acho que o volume é pequeno, né? Então, por aquele tanto de calorias, de repente você consegue uma outra refeição, uma outra preparação que vai te dar mais saciedade. Assim como o whey que eu acabei de falar, tem que tomar cuidado, né? Porque hoje em dia tem muito adoçante, que a gente sabe que não é saudável para a nossa microbiota. Vai ter corante, vai ter aromatizante, muito aditivo químico. Então tem que ser uma marca mais limpa também, essa lista. Mas eu deixaria para um dia de emergência. Assim como, de repente, esse iogurte mais proteico. Então, no dia a dia, quanto menos industrializado a gente puder ter, preparar lanches em casa, né, com essa organização, essa antecedência, melhor, mas uma situação assim esporádica eu não vejo problema, não. Sim, é que eu vejo muita gente assim pondo de rotina todo dia ali dia, certinho, como se estivesse arrasando. E assim, não julgando, porque se você veio de uma coisa tudo errado e às vezes aquele passo, né, que você tá dando já tá muito melhor. Já tá caminhando. Mas o importante é ter essa consciência que daqui a pouco é melhor você deixar isso mais esporádico. Eu acho que a grande chave, né, principalmente para mulher que quer emagrecer nessa fase da vida, é você ter uma dieta, uma alimentação que vai te dar saciedade. Porque a gente sabe que o apetite muda, aumenta, né, essa predileção por doce. Então, se a tua dieta não te fornece ali quantidade de fibra, proteínas, nutrientes que vão te dar saciedade, você não aguenta fazer dieta, você passa fome, não tem resultado. Então, a barrinha, eu acho que é um volume muito pequeno pra gente ter essa saciedade toda. Não, acho não que enche muito. Né? Não. Às vezes faz um lanche bem melhor, maior, mais com a nutritivo. mesma quantidade. Um volume maior. E, assim, por que você acha que, você falou assim, essas fases é difícil, né, emagrecer. Por que é tão difícil nessa fase? Tem toda a explicação, assim, metabólica, hormonal, né? Vocês podem contribuir muito melhor que eu, com certeza. Mas a gente sabe, então, que a queda dos hormônios vai trazer um metabolismo mais lento, né? Então, tem uma queda na taxa metabólica ali de mais ou menos 30%. Então, é como se ficasse... Se essa queima de gordura fosse mais lenta. Tem outra questão também, que a gente tem uma disfunção nas mitocôndrias, que são ali como se... É uma usina de produção de energia. Então, elas estão mais devagar, né, trabalhando menos nessa fase também. Então, essa queima, né, o gasto ali, ele fica mais lento. Então, a gente tem que estimular o metabolismo, essas mitocôndrias, para reverter, driblar esse metabolismo lento. Então, eu colocaria a questão hormonal, de fato existe, né? Então, por isso é importante a reposição, tudo. Mas não é só colocar também, porque eu tô na menopausa e não consigo emagrecer por conta dos hormônios. Aí vai muito do que a pessoa tá fazendo. Então eu vejo que, infelizmente, muitas mulheres não têm consciência, acho que elas têm, não gostam, por exemplo, de fazer musculação. Precisa fazer exercício físico, musculação de preferência. Na dieta, né, tem bastante dificuldade porque tem mais fome, tem mais vontade de comer doce. Então, são vários fatores que vão se acumulando e que fazem ser mais difícil perder peso nessa fase. Por outro lado, também, quando você ajusta todos esses fatores a teu favor, o emagrecimento flui bem, não tem dificuldade, a gente consegue ajustar bem. E acho que tem até uma questão das alterações de humor, né, nessa fase. Bastante. Que te faz procurar ali o doce, né? Acabar recorrendo para essa fome emocional também. Muito. Então, existe, é um fato, né? Principalmente período de tarde, noite. Aí a gente vai mais pro doce. Mulher sempre gosta mais do docinho, né? Então, vai buscar no doce. Às vezes,
né, um conforto, depois de um dia estressante, tive aqui uma discussão, um aborrecimento, e tem muitas questões emocionais. A mulher nessa fase, às vezes, está cuidando de um neto, está dando suporte para os filhos, para os pais idosos, às vezes, né, a relação ali, o casamento não está indo tão bem, então são várias questões de trabalho, né, ela esquece muita coisa, o pensamento fica mais lento, às vezes se cobra muito, então são muitas questões para sobrecarregar aquela mulher, e às vezes a válvula de escape dela é o docinho ali. Então, tem que tomar cuidado com esse comportamento alimentar também. Com certeza, o comportamento faz muita diferença, né? Porque o envelhecimento para a mulher, ele é mais difícil. É pesado, né? Ainda é. Tomara que daqui uns anos não seja mais. Mas essa aqui é muita cobrança, né? Então, o meu corpo, aí falando do ganho de peso, o corpo muda, a gente percebe, né? A mulher que sempre foi mais aquele formato de pera, né? O quadril, a cintura mais fina, por conta dessa questão hormonal vai mudando, né? Então, mais essa circunferência vai ficando maior, vai perdendo um pouco as curvas. Aí vem, né, tô envelhecendo, meu rosto. Então, a minha memória tá ruim, a minha libido também não tá legal. Então, vem com a menopausa faz parte do envelhecimento, né? Então, a gente tem que procurar envelhecer bem. Não é só viver muitos anos, tem que viver com qualidade. E aí, uma cobrança bem grande. Às vezes, o parceiro também cobra muito, então tem todas essas questões envolvidas, sempre. Mas não é impossível, né? Não, gente, de jeito nenhum. É isso, as mulheres não podem ficar também, tô na menopausa, é impossível. Não. Tem muito a se fazer, muito. Né? Eu acho que essa consciência da musculação que você disse é muito importante, porque por mais que, assim, você possa fazer outras coisas, né, para começar, o Pilates, mas pro resultado ali de realmente ganhar massa magra, que faz aquela diferença na composição corporal, eu acho que a musculação é bem essencial mesmo, né? Sim, ainda bem que a gente concorda. Realmente, dá para fazer um funcional, um pilates, fazer bike, o que quiser, né? Corrida, esteira, mas essa base da musculação tem que ter. E tanto para o corpo ficar mais bonito, que é óbvio, quem não quer ficar bem, mais definida, mas lá na frente a musculação vai te dar essa sustentação, essa força que a gente precisa para ter autonomia na velhice. Carregar sacolas, né, subir uma escada. Então o exercício de força tem muito essa questão, não pode faltar. Sim, com certeza. E você falou então dos alimentos que é melhor que exclua, né, nessa fase. E o que tem que incluir, assim, que você falou que são os alimentos-chave? Ixi, tem muito mais coisa. Então, a gente pensa às vezes, né, é só cortar isso, cortar aquilo. Minha alimentação já tá saudável. Não é só cortar, na verdade, é muito mais colocar outros alimentos, esses alimentos-chave, do que ficar só excluindo. Então, a gente vai pensar muito em antioxidante para essa fase da vida, até para combater esse envelhecimento que está acontecendo diariamente, para deixar as nossas mitocôndrias mais ativas, digamos assim. Então, existem alguns alimentos, vou colocar aqui, vegetais verdes escuros, que além de toda essa questão antioxidante, eles têm também mais cálcio, mais ferro. Tem os alimentos vermelhos e roxos, que são riquíssimos em antioxidantes. Então, frutas vermelhas, a gente pode usar beterraba, que é ótimo, até num pré-treino, por exemplo. Usar mesmo melancia, maçã, essas frutas mais comuns. A gente vai trabalhar também proteínas de boa qualidade, então, de preferência, proteínas mais magras, frango, peixe. Pode entrar carne vermelha algumas vezes na semana, uma carninha mais magra. Carboidratos de boa qualidade, então, principalmente raiz, tubérculo, comer, por exemplo, abóbora, frutas são muito bem-vindas, aveia. Pensando no antioxidante, própolis, gengibre, cúrcuma. A gente pode usar temperinhos naturais, todos eles têm propriedades. Então, alecrim, por exemplo, manjericão. Dá para trabalhar muita coisa, né? Os pozinhos, os shots. Então, assim, esses alimentos-chave são muito importantes nos nutrientes. Semente também eu gosto bastante. Então, gergelim, que tem cálcio. Semente de girassol, semente de abóbora, que tem magnésio, tem zinco. Dá pra incluir muita coisa, muita mesmo. Tem bastantes coisas, né? É que a pessoa, às vezes, ela vê uma dieta e aí ela fala, nossa, eu vou comer tudo isso, como é muita coisa, né? Como que eu vou emagrecer? E não tem nada a ver. É verdade, né? Gente. Nossa, isso é uma dificuldade, assim, que eu percebo. As mulheres sempre foram acostumadas, eu acho, com dietas muito restritivas, que é um problema, né? A mulher passar uma vida inteira fazendo dieta restritiva para tireoide, por exemplo, é péssimo, né? Então, vem de um histórico, assim, vigilantes do peso, né? Aquelas dietas de antigamente, que se contava calorias, os pontinhos, né? E era tudo ali. Dieta da sopa. Então, vem muito na cabeça que para emagrecer eu preciso fechar minha boca. E não é bem essa linha. E aí, um susto que talvez elas tomam, né? A maioria, quando entra em algum programa, ou pegam ali, né, um curso, uma dieta com
alguma coisa com dieta minha, é que tem uma distribuição de alimentos, tem as quantidades, ela não passa fome, ela vai comer provavelmente mais do que ela está comendo atualmente e ela vai emagrecer, porque é aquilo ali que estava precisando para destravar o metabolismo dela. Então eu vejo que elas têm muito medo de comer, não pode. Tem que treinar e comer, senão ninguém consegue sobreviver, não. Porque às vezes estão muito acostumadas a comer as famosas calorias escondidas, né? Sim. E aí é o alimento que não dá saciedade, que não tem um volume grande, que não preenche, mas que tá cheio de caloria ali, que não é nutritiva, né? E é engraçado hoje, né? E tudo colabora para isso. Então, você vai no supermercado, aqui em São Paulo, né? Supermercado gigantesco, tá lá assim a placa, alimentos saudáveis. Naquele corredor que tem um monte de industrializado, que muitas vezes não tem nada saudável. Poxa, porque não coloca essa placa lá no hortifruti, né? Então, é muito mais fácil. Então, hoje a gente sabe, tem produtos excelentes no mercado que vêm para ajudar, né? Principalmente na praticidade, mas tem que ter esse olhar atento, não ficar consumindo alimentos que são calorias vazias, digamos assim. A gente tem que tomar cuidado. Né? E as pacientes que são veganas? Tem. Que aí tem a meta, né, de proteína. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Aí eu sempre coloco, a gente tem que ter, né, ética profissional, e eu sempre falo, olha, procura uma nutri de preferência que seja especialista nisso. Porque cada um domina uma área, né? Então, assim, por mais que ela seja no climatério e menopausa, a mulher, mesmo vegetariana, e ainda mais a vegana, né, ela tem ali... a gente precisa ter um olhar para as vitaminas complexo B, para o ferro dela e principalmente a adequação de proteínas. Então, eu acho sempre importante, aí você tem que buscar algo realmente individualizado ali, esse acompanhamento, porque é horrível, assim. Pouquíssimas mulheres vegetarianas que eu peguei já nessa fase da vida tinham uma dieta realmente adequada. Então, é muito desproporcional. E aí, se uma mulher que consome, né, fontes animais de proteína já é difícil adequar, bater essa meta, uma mulher que é vegetariana, vegana, ela precisa ter esse acompanhamento pelo menos por um tempo para que ela aprenda a fazer essas adequações e não fique com nenhuma deficiência. E piora muito, né, os sintomas, porque eu atendi esses tempos agora uma paciente que vegetariana e ela, não, mas eu como, né, às vezes eu como peixe, tudo, como bastante vegetais verdes escuros e tal. Quando eu peguei a B12 dela, tava de 200, acho que era 212. Uma pessoa de 30 e poucos anos. Eu falei, o que você tá fazendo, né? Você não sabe comer. Por mais que você tenha a sua escolha, você precisa de um profissional que entenda. Porque, assim, só repor também não vai conseguir, né, suprir. Não é só repor, eu vou dar ali um suplemento e Ficar tá tomando ok. a vida inteira, Direto, né? é tudo que falta. Então, e aí veio quais eram os sintomas, né? Eu tô mais deprimida, eu tô mais fadigada, eu não tenho vontade de fazer nada, o sono completamente alterado. Acho que é uma depressão, né? E aí Memória você vai ver ruim. os exames, assim, estão péssimos. Sim. E então, né, não tem como ser vegetariana, vegana, óbvio que tem, gente. Saudável tem como, mas precisa de um nutricionista, principalmente, para ter uma dieta bem calculadinha ali. E falando sobre a B12, né, não só nesse público, mas vocês devem pegar muito no consultório também. Isso é quase que uma regra, né, para mulher 40 a mais, essas deficiências nutricionais, justamente porque a alimentação não tá legal, tá digestão, muito comum. digestão também fica prejudicada nessa fase. A pessoa não mastiga, não come os alimentos certos. Então, a gente tem que ficar atento aos exames. Porque, muitas vezes, meninas, eu percebo assim, óbvio, tem a questão hormonal que está envolvida. Mas, assim, uma memória fraca, um desânimo. Às vezes, um humor mais deprimido ali. A vitamina D lá embaixo, B12, ferro, tá com anemia. Então, fazendo essas reposições de nutrientes, a gente consegue uma boa melhora. Tem a questão hormonal? Tem, mas vamos olhar a parte nutricional também. E nessa fase, uma queixa muito comum também, que chega pra gente, tudo é a cognição. Então, começar a esquecer as coisas, o raciocínio não tá o mesmo. Isso incomoda muito as mulheres, né? É uma preocupação mesmo. E muitas vezes são deficiências, né? A absorção não tá legal já do intestino, porque tá com até alguma desbiose mesmo, não tá absorvendo legal. Então tá muito comum mesmo. Vai ver B12 lá embaixo, ferro, tudo baixo mesmo. Tem que ficar atento, principalmente top 3, assim, ferro, B12 e a vitamina D, são as que eu mais pego. E depois, né, da Covid também tem essa questão de que diminuiu muito os níveis ali dos nutrientes por conta dessa inflamação. E a gente vivendo agora, né, uma pós-pandemia aí, tem que ficar bastante atento aos exames e tratar direitinho, porque melhora bastante, né? E como melhorar o intestino? Que você falou que é tão importante nessa Muito fase. importante. A gente sempre vai olhar para ele, né?
Então, intestino, cada vez se estuda mais sobre intestino nessa fase. O que eu percebo, claro, tanto estudando quanto na prática, que as mulheres têm um intestino mais sensível. Então, qualquer coisinha ali de diferente, ou algo que ela já está comendo no dia a dia dela, mas assim, vive estufada, a digestão, porque tudo vai desembocar lá, né? Então, a digestão ruim, aquelas vezes começa a ter sintomas gastro também, né, dessa parte. Intestino não tem uma constância, uma hora tá preso, uma hora tá solto, ou é muito preso também, tem tudo, né? Então, a gente tem que ficar atento ao formato das fezes, a frequência. Não é normal viver com essa barriga estufada o tempo todo. E aí, como melhorar o intestino? A gente vai começar do básico. Então, as pessoas, às vezes, pensam em intestino, né? Teve um boom, uma época, eu suplementar probiótico. Muitas vezes vai ser pior isso, do né? que... vai ser pior do que, né, não usar. Então, não é suplementar probiótico. Você vai fazer a base, né? Colonizar o teu intestino ali com bactérias boas que você consome através de alimentos que são fontes de probióticos. Então, iogurte, produtos fermentados, por exemplo, kefir pode estar na rotina, kombucha. E aí você colonizando o seu intestino com essas bactérias boas ou cuidando das que você já tem ali com fibra. Então, precisa muito de fibra nessa fase da vida. Psyllium, aveia, os vegetais, as frutas, as sementinhas também. Não é só água e fibra, tem que tomar água também, óbvio, né? Mas aí tem que pensar numa dieta com mais antioxidantes, porque esses polifenóis são importantes para a microbiota. Pensar em controle do estresse, aí entram outros fatores, né? Estresse, o sono tem que ser de qualidade. Não ficar usando adoçante, principalmente adoçante artificial, que a gente sabe que também prejudica. Então, são vários pilares, fazer atividade física. Mas com esse estilo de vida bem alinhado, o intestino também vira outro, assim, em pouco tempo. A pessoa, às vezes, muitas vezes, né, me procura. Nutri, eu quero emagrecer, tô acima do peso, quero melhorar. Mas aí, de brinde, ela melhora o cansaço, o intestino começa a funcionar, a pele fica melhor. Tudo vai melhorando, né? Se você nutre seu corpo, ele responde super bem. Com certeza. Essa questão do adoçante que você comentou. Então, a gente sabe hoje em dia que, por mais que não tenham calorias, né, eles acabam atrapalhando justamente essa parte da flora intestinal, né? E até você acaba viciando, né, no sabor doce, querer sempre buscar esse sabor doce. Você tenta, então, tirar o açúcar, né? E aí tirar todos os adoçantes, ou tem algum que você deixa? Essa parte eu sou radical, assim. Prefiro reeducar o paladar da pessoa. Então, ninguém tem esse... eu sei, eu tenho um vício em açúcar, a gente pode reeducar e melhorar essa questão. E é isso, tira... Tem que tirar de uma hora para outra, ser radical. Então, se você toma um cafezinho com açúcar, você vai se desafiar. Os próximos 7 dias sem nada. Vai ser horrível. Você vai falar, por que eu fui seguir aquela nutricionista, coisa horrorosa. 3 dias, 5 dias. Depois, você vai percebendo que, dá para tomar o cafezinho, aí fica pra vida, né? Porque se você também ficar substituindo açúcar por adoçante, não é uma troca tão benéfica assim, tá? Não tem calorias. Talvez, para uma pessoa que tá começando... né, um adoçante, por exemplo, um stevia. Pode, não tem problema, mas eu prefiro que a pessoa já encare esse desafio logo, que ela vai ter que fazer esse desmame desse paladar doce e vai melhorar muito. Então, assim, se tiver que indicar, um adoçante mais natural, então stevia é uma opção, xilitol em pequena quantidade, eritritol, esses assim, pode também para alguma receita. Ou você pode usar uma pequena quantidade de mel, por exemplo, mas a questão não precisa ficar colocando açúcar em tudo. Então vai fazer um bolo, hoje em dia tem muitas receitas, fazer um bolo de banana, por exemplo, de repente se tiver madura a banana, você não precisa nem de colocar açúcar. Então tem que ir fazendo essas trocas no dia a dia, né? As frutas estão aí para nos ajudar com isso também. Então acho que tudo é negociável, igual você falou no início, né? São níveis. A pessoa, nós consome um montão de açúcar. Então, vamos tentar trocar por um adoçante, mas vamos tentar depois desmamar de fato, assim, não precisar mais desse docinho. Às vezes é um passo, né, que ela vai Sim, passar. um passo por vez, sim. Não dá pra de repente. E os adoçantes, assim, o que é ruim, realmente, de usar adoçante? Que você acha que não vale a pena? Os que a gente tem, maioria, assim, comerciais, né? Que são também muito antigos. Claro, dose pequena, de vez em quando. Não é que vou tomar e vai fazer mal, mas é bom evitar. Então, assim, aspartame, ciclamato, sacarina, esses realmente a gente tem que evitar. E tem alguns estudos que falam que eles trazem, né? Eles vão trazer ali um desequilíbrio na nossa microbiota intestinal. Então, esse eu acho que é o primeiro impacto. E aí tem a questão também de que eles adoçam lá, tem adoçante que tem esse
paladar 400 vezes mais potente para o doce do que o açúcar. Então, você vai consumir o adoçante e vai estar mandando mensagem para o teu cérebro sobre esse sabor doce o tempo todo, né? Gerando ali esse estímulo. Então, eu vejo com esses dois pontos, né? Tanto o estímulo para o doce, quanto essa questão da desbiose, que pode colaborar também. E aí a gente fala de adoçante, mas na verdade... por exemplo, esses docinhos fit, Sim, né? tem Que é que muito tomar comum cuidado. hoje. Então todos têm e também acostuma o paladar. Sim, doce fits, mesmo o whey, né? Tem alguns, eu não sou muito pro doce, tem alguns que eu não consigo tomar, porque Muito sim, doce, muito doce. Então tem, né, não são coisas muito saudáveis assim a longo prazo, eu acho, para ter na rotina. Então, por exemplo, vai usar o whey, procura um que tenha ali seja stevia, talmatina, coisas mais naturais. E aí o mesmo sabor mesmo, você vê que é mais... Muito artificial, né? Eu acho. E quais estratégias você usa, então, para a paciente que tem o problema da vontade de doce? Para melhorar essa compulsão por doce? Melhora muito, assim, nos primeiros dias também é uma coisa que se a dieta tá ajustada, melhora. Então, primeiro vamos pontuar por que essa vontade de comer doce acontece. Tem a questão hormonal, tô mais ansiosa, tem. Muitas vezes essa mulher tem resistência à insulina, então também leva para esse lado mais buscar o carboidrato doce, né? A gente tem, quando ela tem ali uma deficiência de magnésio, também ela vai buscar mais doce. E principalmente uma dieta com baixa caloria, baixíssima caloria, restritiva, ficar pulando refeições toda hora e a falta da proteína. Então, a gente vai trabalhar tudo para consertar esses pontos, né? Iniciar o dia. Eu sei que tem muita gente que não toma café da manhã. No início, depois a gente pode falar do jejum, né? No início, por exemplo, a pessoa que vai começar a reeducação dela, não é para fazer jejum, é para comer de manhã. Porque aí você vai ficar satisfeita, você coloca a proteína ali e à tarde você não vai ter aquela compulsão, né, por doce. Isso já melhora. Almoço é o melhor horário para você colocar o carboidrato, vai colocar os vegetais, a proteína. Vai chegar à tarde, você não vai estar com aquela fome de leão. Vai estar tudo mais controlado. Seus hormônios de fome e saciedade vão responder melhor assim. Então, tudo é uma estratégia, né? A proteína é muito importante. Eu gosto de suplementar magnésio, acho que dá diferença também nessa questão. Tá com resistência à insulina, vamos tratar com a dieta, atividade física, o estilo de vida, né? O médico também é uma figura importante para resistência à insulina. E tem muitos suplementos, então não é nada milagroso, né? Muita gente fala assim, se eu tomar cromo, melhora? Não melhora, gente. Mas alguns fitoterápicos ajudam, sim. E é importante ter prescrição, né? O acompanhamento. Mas fazendo o básico, assim, 80% das mulheres já vão ter essa melhora nessa vontade absurda de comer doce. E é bem isso que você falou, geralmente é final da tarde, à noite. Você vê que tem esse... Ou porque ela fez algumas restrições, fez alguns erros durante o dia e essa hora a bomba explode. Sim, verdade. Ou porque tem também a parte emocional, né? Que é aquela hora que você chega cansada, que é uma recompensa. Sim, são os dois pontos principais. E você comentou uma coisa, né? A dieta tá toda errada durante o dia. E é claro que em algum momento o corpo também, nossa, ele vai lá trabalhando, suando, sozinho, sem um carboidrato, sem uma coisa. Ele vai mandar essa mensagem, me dá uma fonte de energia rápida, então vamos buscar o doce. Mas não é a melhor opção, imagina só. Né? No meio da tarde, sei lá, beliscar um doce, comer um chocolate, aí não dá certo. Então a dieta low carb funciona nessa fase? Como que é? Eu gosto bastante, mas é isso, também tem é sempre importante ter o acompanhamento, né? Porque o profissional vai pensar para você tudo isso. E, modéstia à parte, eu vejo que com essa minha especialidade em climatério e menopausa, tem muita experiência. Então, eu sei que funciona, o que não funciona já foi testado, né? Então, assim, a low carb eu gosto bastante, tá nas minhas dietas. E tem que fazer esse ciclo de estratégias. Porque senão a mulher entra no platô, ela consegue perder 3, 2, 4 quilos ali, mas depois logo para. Então, você intercalar as estratégias é importante. Então, tem dia que a gente vai colocar um dia mais low carb, no outro dia com mais gorduras boas, uma restrição maior de carboidrato, pode também. Um dia, uma semana, enfim, depende do que vai ser o ciclo. Mais hiperproteico essa dieta. Tem dieta do Mediterrâneo também que a gente vai fazer. Mas a mulher nessa fase da vida, ela se dá muito bem com a low carb moderada. Não precisa ser nada assim, vou cortar o carboidrato, não vou comer de jeito nenhum. Não é isso. Mas uma dieta mais moderada vai bem, porque muitas delas têm essa resistência à insulina, tem um perfil hormonal que está muito bagunçado. Aí a low carb moderada vai fazer muito bem a ela, a maioria.
E cetogênica você usa em algumas Uso, estratégias? eu não vejo problema, mas quando bem feita. Não é cetogênica assim, vou ver na internet, vou começar a comer bacon, presunto. Não é assim. Essa gordura vem de gorduras boas. Então, a gente vai ter estratégias ali, alimentos, né? Vai usar bastante azeite, pode usar peixes mais gordurosos, as castanhas. Tudo isso entra, mas não é bacon. Não, bacon não. Só de vez em quando, mas não no dia a dia. Uma dieta, não. Sim. Você tem atendido casos de lipedema? Sim, que tá muito, eu não sei, você ainda estava atendendo, começou a aumentar muito. Sim. E aí tem uma discussão, né? Se tem dieta para lipedema, não tem. Quais estratégias você acha que realmente faz diferença? Hoje em dia teve um boom, né? Ainda bem que tá tendo diagnóstico, né? Porque aquela mulher que faz, nossa, poxa, eu faço a dieta, eu malho, não tem resultado. Mas por que não tem? Tem que pesquisar, né? E hoje em dia a gente já sabe que... Então teve essa explosão, assim, dos diagnósticos. Muitas mulheres na internet, nos cursos e programas também procuram a minha dieta, porque é uma dieta mais anti-inflamatória. Então tem que fazer. Aí nesse caso, por exemplo, que a gente estava falando, né? Pro lipedema tem que ter exclusão. A gente vai excluir os alimentos que geram gatilho para essa inflamação. Glúten, a farinha que a gente falou, carne vermelha, os lácteos, o açúcar. Então isso tem que ser excluído, pelo menos por um tempo, até a gente entrar ali, né, num controle. Tem também a questão de colocar esses alimentos mais anti-inflamatórios. Tem muita suplementação que a gente pode trabalhar. Por exemplo, cúrcuma em cápsula, né? São ativos mais concentrados, também pode existir. Mas começar cortando mesmo esses alimentos. Ela tem que desinflamar. Eu acredito que em breve deva aparecer algum protocolo, alguma diretriz. Mas hoje em dia a gente trabalha assim, uma dieta carga glicêmica, né? Então, mais moderado, talvez uma low carb moderada, escolhendo bem os carboidratos, tirando esses alimentos inflamatórios. E aí, uma dieta, por exemplo, mediterrânea, que hoje também tem se falado bastante, uma dieta mais anti-inflamatória, é o que vai funcionar. Então, tem bastante resultado. Eu tenho alunas que você olha a foto assim, em 6 meses, a mulher, ela tá... Nossa, eu olho, o aspecto é outro. Melhora até a pele mesmo, né? Muito, é outra. E a mulher se sente realizada, né? Poxa, quem não quer ter um corpo mais bonito, mais definido, né? Entrar numa roupa, tudo isso é questão também de saúde mental, autoestima. E aí o lipedema tem essa outra complicação, aparece muito nessa fase da vida, porque está associado com os hormônios, né? Mas tem tratamento, com certeza. Sim. E aí você falou algumas vezes da dieta mediterrânea. O que é essa dieta para as mulheres que querem saber? A gente só tem que dar uma adaptada, porque se a dieta mediterrânea original, né, se a gente for pegar a pirâmide ali, as orientações, ela tem o vinho todo dia. Mas aqui no Brasil não funciona. Então a gente dá uma adaptada nela. E assim, aqui no Brasil tem muita variedade de alimentos, de frutas, que mulheres, pacientes que... alunas minhas que moram fora do Brasil têm dificuldade, então a gente tem que aproveitar. Então, essa dieta mediterrânea, ela tem um perfil ali de alimentos mais antioxidantes, anti-inflamatórios, gorduras boas. Então, vão entrar os lácteos, por exemplo, não tem problema. A base dela são os carboidratos saudáveis e os vegetais, as frutas, né, verduras, legumes. Depois, proteínas mais magras. Vai entrar muito tempero natural, a cúrcuma, o gengibre, como eu falei também, muito interessante, alecrim, todas essas ervas. Vai ter lácteo lá, mas principalmente o iogurte, que é um alimento que tem uma fermentação, tem essas bactérias boas ali dentro. Então, é uma dieta nesse perfil saudável, com muito antioxidante, que é o que a mulher precisa. E aí, os melhores estudos que tem com relação ao resultado de melhora de sintoma, acaba sendo com esse estilo de dieta mediterrânea. Para quem não conhece ainda, depois tem que pesquisar. É uma ótima estratégia. Sim, até para a saúde mental, ela é bem estudada. Sim, né? O nosso cérebro precisa dessas gorduras boas, azeite, castanha, abacate, vai entrar muito. E eu gosto dela, né? Tem até alguns estudos, tem um que eu gosto muito, que é uma pirâmide da longevidade. E considera não só a alimentação, mas a sazonalidade dos alimentos, você escolheu o que está na época, né, de acordo, igual eu falei, com a sua cultura. Então, nós temos um país que é rico, nós vivemos, né, no Brasil, que tem uma diversidade muito grande. E as pessoas não comem uma porção de fruta, 2 por dia, não comem. Então, tem que aproveitar. E não só a base, né, dessa pirâmide da longevidade, atividade física, convívio social, relacionamentos. Então, tudo faz parte do nosso estilo saudável. Eu gosto muito dessa estratégia, mas a mediterrânea pode ser um estilo de vida mesmo. E você falou de frutas. O que é adequado de porções por dia? Depende muito do objetivo. Para uma mulher que quer emagrecer, com certeza 2, 3 porções por dia,
cabe ali na dieta dela. Uma mulher que quer manter o peso, não tem nenhum problema assim nos exames, né? 3, 4 porções, uma mulher que treina, pode colocar carboidrato aí dessas frutas que não tem problema. E aí para emagrecer 2 porções, tá legal, com certeza. Sim. E aí a porção vai depender da fruta, né? Vai depender da fruta. Então, existem frutas que têm uma menor carga glicêmica, a gente consegue comer mais, por exemplo, morango. As frutinhas vermelhas que eu falei também são ótimas, porque tem muito antioxidante, mirtilo. Pode comer melão, melancia numa quantidade maior, 150, 200 gramas. Já uma banana média, né, 60 gramas. Então, vai fazendo sempre essa equivalência. Todas as frutas são bem-vindas. Mas não é para ficar comendo banana todos os horários. Não, gente. É variedade. Variedade. As frutas vermelhas, frutas cítricas, né? Então, laranja, mexerica, kiwi. É bom até para a pele, estimula o colágeno. Então, tem que ter essa variedade na alimentação. Talvez a primeira pergunta que você me fez, né? É um passo inicial. Ponto inicial, assim, seria a variedade da dieta. É importante variar, não ficar comendo a mesma coisa todo dia. É verdade, perfeito. E você comentou aí de colágeno. Então, como esse público tem essa preocupação, né? Começa a ver que perdeu o colágeno, a pele já não é a mesma, a textura, né? Rigidez, tudo, flacidez. E aí tem essa questão, né? De repor ou não colágeno, se vale a pena, se você faz isso com a própria dieta. É muito controverso, né? O colágeno ainda. Eu indico, sim, não vejo problema até que, não sei, tem uma diretriz, não funciona de jeito nenhum. Eu gosto, a gente vê bons resultados, né? Tenho a minha dermatologista que sempre tá também, a gente conversa muito sobre isso, ela também indica, então acredito que seja positivo, sim. Só que não adianta suplementar colágeno e comer tudo errado, porque uma das coisas que mais degrada o nosso colágeno, por exemplo, destrói, né, as fibras ali, é o açúcar. Então a mulher tem um alto consumo de açúcar, tá fazendo glicação o tempo todo, acabando com o colágeno dela, e aí quer tomar o colágeno. Não vai funcionar. O colágeno, ele é uma fonte proteica. Então, primeiro, por que não ajustar a dieta, consumir os alimentos que têm proteína, os alimentos que são cofatores, né, ricos em zinco, em vitamina C também. E aí sim, suplementar. O suplemento é sempre um complemento do que a gente já está fazendo certo. Não adianta fazer errado e querer só tomar o suplemento. Sim, é bem isso. Que já tem até algumas evidências, né, que o uso mais prolongado, ali, a partir de 3 meses, melhora a textura, né, da pele. Mas acho que tem que ser mesmo um bom colágeno, né? Também tem isso. E suplementar certinho, direto, também, contínuo, não sem é assim, pausa. uma dose e já sentiu Não vai a ver. diferença. Mas eu percebo, eu também já, né, usei assim, eu acho que melhora, assim, a questão do vício, hidratação, a elasticidade da pele. É bem-vindo, com certeza. Sim. Por que não? Mas é aquele plus, né? Não adianta um extra. mesmo. Procedimentos. Então, assim, quem se incomoda muito com o aspecto da pele, a gente sabe que a pele fica mais ressecada, também é importante procurar um dermatologista. Existem, nossa, quantos tratamentos estéticos hoje? Hoje tem muita Produtos coisa. voltados para esse público de mulheres no climatério e menopausa. Então, tem solução para tudo, tem que ir atrás. E quais outros suplementos, então, nessa fase você acha que ajuda nessa Tem fase? alguns que são muito importantes para a maioria das mulheres, né? Outros que a gente vai usar quando necessário. Então, por exemplo, reposição de vitaminas de ferro, B12, um zinco. Você não fica tomando aquilo ali direto. São coisas que você consegue alimentar na alimentação, vai corrigir se tiver errado no teu exame, né? Mas existem alguns suplementos, por exemplo, creatina, que a gente não consegue quantidade suficiente via alimentação, então é um suplemento importante. Eu gosto muito de magnésio também, a gente percebe melhora em vários dos sintomas. No sono, por exemplo, com magnésio inositol, é ótimo. Melhora a saúde óssea também. Humor, magnésio é importante, mesmo o cansaço. Gosto muito de vitamina D, então é uma coisa que para a mulher 40 a mais, eu coloco como não vou dizer obrigatório, mas assim, os suplementos mais importantes, porque a gente não toma sol mais na quantidade, né, que precisa, não se expõe ao sol. Tem uma dificuldade na conversão da vitamina D, muitas vezes essa mulher está sobrepeso, ela tem gordura no fígado, então não está funcionando ali para ela a vitamina D, ela tem que repor. Vitamina D é importante, então creatina, magnésio, vitamina D, ômega 3, com certeza. Sim. Esses 4, acho que uma suplementação básica seria esses 4 muito importante. A glutamina, você gosta? Gosto também, mas não precisa ser algo de uso contínuo, né? A gente faz um ciclo, usa lá 60, 90 dias, tem uma melhora. Na saúde intestinal, principalmente, eu gosto muito. Depois faz uma pausa, não precisa ser algo contínuo, mas gosto muito. Prescrevo bastante glutamina
Nossa, vejo uma grande melhora na saúde. Para mim, por exemplo, as pessoas pensam muito no probiótico, né? Porque teve essa popularização. Mas o suplemento número 1 para o intestino é glutamina, para mim. Melhora Legal. muito. E hoje já tem uns blends prontos, né? Que são Sim. bem interessantes, que já associam, né? Sim, nossa, você tem que se manter atualizado o tempo todo, porque esse mercado de suplementação para mulher 40 a mais, nossa, até eu assim fico perdida às vezes com tantas opções. Então, a gente tem que estar sempre estudando, se atualizando, né? Recebe muita coisa às vezes da marca ali para ver a composição. Então, hoje em dia tem muitas marcas boas no Brasil. Tem antes eu via assim, né? Eu tenho que pegar dos Estados Unidos, eu vou para lá viajar, vou trazer. Não precisa, aqui tem um monte de suplemento bom. Verdade. E tem linhas, né, específicas que estão sendo formuladas para mulher 40 a mais. Então tem para libido, para memória. É muito interessante. Eu gosto muito dessa parte de suplementação. E faz diferença como um extra, um plus, né? Depois que já está tudo ajustado. Sim, a base realmente é a alimentação, não Sim. tem jeito, né? Senão não dá conta, o suplemento. E às vezes elas querem o contrário, né? Teve uma época, eu acho que agora deu uma acalmada, mas teve uma época que elas só queriam ali no Instagram, nas perguntinhas, saber sobre suplementação. Não é assim, gente. A suplementação é o complemento. É muito bem-vindo. Mas não apostar todas as fichas, até porque senão você gasta um dinheirão e vai ter um resultado? Vai, mas muito limitado. Então é sempre associar as estratégias. E tem muito suplemento, né? Tem gente que fica, Muito. mas isso não é bom, isso. Aí você vai tomar 50 suplementos. Não tem como. Então, Não, é tem que ver o que engraçado. realmente precisa. Tem né? mulher. E assim, às vezes ela entra lá no site, ela escolhe uma marca, entra no site, ela compra todos. Todos, Aí ela não sabe o horário que usa, não sabe quanto tempo que ela vai tomar aquilo, não sabe nem pra que serve, mas tava lá escrito, comprei. E, nossa, é uma grana que elas investem, né? Tem um apelo de marketing grande Sim, hoje em dia, lógico, né? Então, sim. vende ali a solução do problema. Quem não quer, né? Então, não pode ter... Nessa fase da vida, a gente tem que ter mais consciência. Desde antes, claro, né? Mas assim, a mulher nessa fase, ela não tem tempo a perder. Ela precisa ir naquilo que é certeiro para ela, que vai resolver a questão dela, né? Os sintomas, trazer qualidade de vida. Não ficar dando voltas, rodeando, mas sem resultado. Porque a gente não quer perder tempo, quer viver bem. E aí eu vejo que tem essa urgência nessa fase, talvez... Muitas vezes elas vão nesse ímpeto, né, de comprar algo, um suplemento ou um protocolo, às vezes, que não é para ela que tá na internet. Então tem que ter cuidado com isso tudo. E para essa gordura abdominal, né, que a mulher nessa fase ela acumula, qual que é a sua principal orientação para conseguir reduzir? Sim, consegue, gente. Nossa, eu recebo muito... A gente não pode postar, né? Não sei como acho que o de medicina mudou. Mas, nossa, eu queria que todas as mulheres pudessem ver as fotos que eu recebo, porque muda muito. Então, tem aquela barriga da menopausa, né? Que é aquela coisa, assim, realmente cresce bastante devido a essa questão hormonal, o acúmulo, né? Se deposita mais ali. Mas tem estratégia. Então, a mulher precisa estar fazendo atividade física e ela precisa de uma restrição calórica. Então, gerar, né, o famoso déficit calórico moderado, não precisa ser nada agressivo para o corpo dela. Ter essas estratégias que melhoram muitas vezes a resistência à insulina, que também colabora para esse acúmulo. Então, acho que, assim, a principal coisa é controlar o carboidrato, escolher fontes melhores, ela vai conseguir reduzir, sim. E muitas mulheres, melhorando a função intestinal, também perdem bastante medida, que não é só a gordura, às vezes é aquele estufamento, aquela distensão. Então, dá a diferença. Mas para a gordura, restrição calórica moderada, atividade física e a dieta mais anti-inflamatória. Precisa desses 3 pontos. Sim, porque tem mulheres que comem muito bem, você vê que tá comendo uma qualidade ótima e acha que tá... E como eu tendo isso, né? Às vezes eu falo, então, vou te encaminhar para nutricionista, né? Que é importante. Não, mas eu como muito bem. Sim, é o que eu mais escuto. E você vai ver, come muito bem mesmo. Sim, tudo muito bom, mas não verdade. adianta. Se estiver batendo certinho o que você Tem que gasta, o ter. que você come, não vai ter Vai resultado. ficar no 0 a 0, né? Mas que bom escutar isso, porque, gente, é o que eu mais ouço. Ai, mas eu já como saudável, senão eu já sou magra. Né? Às vezes, quando você fala, tem que perder gordura corporal. Mas eu já sou magra, mas não é questão de magreza, de peso de balança, nem só isso, né? A gordura. E elas me falam muito isso, já como saudável. Mas o que é o saudável? Eu como uma salada, eu como uma aveia, eu como arroz e feijão. Eu sei que você come comida Qualidade de verdade. tá boa, né? Mas para ter resultado estético, né? No ganho de massa muscular, ou, por exemplo, no emagrecimento, a gente tem que ajustar a quantidade. Só um adendo, né? Ontem eu fiz uma enquete lá no Instagram e coloquei assim, você quer... Eu coloquei, não sei se já viram uma fotinha que tem ali mais ou menos o percentual de gordura das mulheres. Falei, você tá em qual e você quer chegar em qual? Tá, elas responderam.
Aí, aquelas que iam me respondendo, eu falava assim, mas o que você já tá fazendo para chegar nesse objetivo? Elas falavam, sigo suas receitas. A outra, eu raspo a língua. Gente, mas vocês precisam de uma dieta, uma estratégia, senão não vai dar para chegar naquilo lá. Sim. Então, para objetivo mais estético, né, perda de gordura, ganho de massa, precisa da quantidade certinha, senão a gente não fica no 0 a 0. Porque tem muito isso na internet, né, de, não, é só o déficit calórico que importa. Não. Aí outros falam, só a qualidade, não precisa contar caloria. Mas, na verdade, são os dois, né? Para o resultado de emagrecimento, sim, claro. Sim, se for manter... E depois ela não vai precisar disso pro resto da vida. Porque o intuito cheguei no meu peso ideal, agora eu vou trabalhar uma dieta mais tranquila, não preciso ficar, né, tão... A quantidade também, ela se acostuma ali. Mas tem que ter, gente. Não adianta querer só uma coisa. E também não é só contar caloria. Não é nenhum nem outro. São os dois juntos. Também só caloria não resolve, porque como a gente falou aqui o podcast inteiro, né? Os nutrientes são importantes. Então, não é só você pensar assim, vou fazer uma dieta de 1.200 ou 1.500 calorias que seja. Mas quais alimentos que você vai pegar, que você vai obter essas calorias? Então, a qualidade é muito importante. Se você não tem essa estratégia, só conta caloria, também não dá certo. Porque aí a sua saciedade não vai estar legal, de repente. Você não consegue nem sustentar aquela dieta. Não. E também, para essa mulher, a gente não vai pensar no emagrecimento puramente. É sempre o emagrecimento com a melhora dos sintomas. Sim. E para a melhora dos sintomas são os nutrientes. Então, tem que ter a quantidade, caloria, né? E a qualidade da alimentação, porque aí de quebra ela emagrece e melhora os sintomas, que é o que a gente quer, o melhor dos mundos. Sim, né? E para essa restrição, tá? Você usa o jejum, você falou algumas vezes? Pode ser, assim, é uma estratégia que vai entrar, não no primeiro momento, na minha opinião. Então, começa uma reeducação alimentar, melhorar o fracionamento, a qualidade da dieta. Já tô 2 meses lá comendo certinho, né? Já passei um tempo, já sei comer. Quem sabe colocar um jejum? Tem mulher que se adapta super bem. E o jejum não só para emagrecimento, mas existem, né, estudos também trazendo melhora no foco, concentração, melhora de marcadores inflamatórios, ajuda a reduzir medida. Então, é uma forma de se gerar esse déficit. Pode fazer jejum 2, 3 vezes por semana, 16 horas, por exemplo, que é um protocolo tranquilo de fazer. Se você se adapta, faz, por que não? Você vai ter benefícios. Claro, tem mulheres que não gostam, ou ficam com muita fome, ou tem medo de fazer o jejum, né? E eu acho que, não colocando medo, mas acho que tem que ter um receio, porque você tem como entrar no jejum, como quebrar esse jejum. Então, fazendo toda a estratégia, super funciona. Eu gosto do jejum, eu acho legal. Eu acho que tem que ter esses cuidados mesmo, né? E como quebra o jejum e principalmente bater a mesma coisa que a gente já falou, bater a meta das calorias quando for comer. De proteína. Né? Então, quebrar o jejum, procurar uma gordura boa, que vai ser o primeiro alimento que você vai colocar para dentro. Não tem como quebrar o jejum comendo, meu Deus, minha rotina é corrida, parei aqui na padaria e vou comer um pão de queijo. Não tem como. É melhor não ter feito. Melhor não fazer, realmente. Então, tudo tem estratégia. Não é difícil, gente. Eu tô falando, né, como profissional, falando tem que fazer isso, aquilo. É mais fácil do que as pessoas pensam. Os alimentos não são coisas de outro mundo. Você encontra fácil. Em qualquer cidade que você morar, você consegue. É comida de verdade. Às vezes a pessoa fala assim, né, vamos evitar o glúten, a farinha. Nossa, mas o que eu vou comer? Gente, mas se a tua alimentação é só isso, você tá se sentindo sem opções, você precisa mudar urgente. Tá errado mesmo. Tá errado mesmo. Então, tem muita coisa que a gente vai comer que é positivo pra você nessa fase da vida. Não é difícil, não. E a questão do jantar, porque tem muitas mulheres que nessa fase, como você falou, a digestão não tá tão legal, não consegue comer comida e quer comer o lanchinho à noite. Tem que ver o que tem nesse lanchinho, né? Às vezes elas querem comer, por exemplo, iogurte com uma fruta. Não é legal, a não sei que você coloque uma proteína de colágeno ali no iogurte, misture e aí aumente o teor proteico. Então, uma grande preocupação que eu tenho é a questão da proteína. Eu super entendo, tem gente que não gosta, prefere lanchar, mas vamos fazer um lanche com proteína. Vamos fazer uma crepioca, um sanduichinho natural. Pode ser, coloca um franguinho, um atum ali no meio, coloca salada. Então, 2 coisas que não podem faltar. Os vegetais, por conta das fibras, e a proteína. Então, pode lanchar? Pode, mas vamos ver opções que tem esses 2 grupos, né, alimentares. E para aquelas que gostam de comer comida, não vejo problema. À noite tem que mastigar bem. Mas, por exemplo, se você treina no outro dia em jejum, acorda cedinho, já vai treinar, come o carboidrato à noite, faz um purê que é mais fácil a digestão, come a proteína, come os vegetais, faz um escondidinho. Nossa, tem tanta receita legal. Pode comer arroz e feijão à noite? Pode, em pequena quantidade.
Não tem problema. Intercala, um dia come arroz e feijão, outro dia faz um lanchinho, outro dia fica numa salada com gorduras boas ali, uma proteína. Então é sempre intercalar, não ficar comendo todo dia a mesma Eu coisa. atendi uma paciente ontem, que agora eu lembrei que ela tá na menopausa, né? E aí ela falou que de dia ela gosta de almoçar não vou falar marca, mas naquele lugar tem shakes que substituem a refeição. Porque ela falou que gosta porque é uma parte social, ela tem as amigas lá, então ela vai almoçar lá. Aí toma o shake e acho que leva uma salada e come o shake. E aí à noite, ela falou assim, só que eu amo comida, arroz, feijão. Só que eu gosto de ir lá encontrar o pessoal, então eu almoço lá. E aí chega à noite, ela bate um prato de arroz, feijão e carne. E não toma lanche da tarde, às vezes. Então, assim, gente, tudo errado. Falo pra ela me seguir, entrar, que lá tem o grupo que ela conversa com as mulheres, vai comer mais, vai comer melhor. É divertido, né, à noite, você toma um shake. Talvez, né? Mas não dá pra subir. Pode tomar um shake? Pode, mas não todo dia. É importante comer, mastigar, que isso vai gerar saciedade, né? Então tem todo um mecanismo. Não é a alimentação não é substituível, né? Por suplemento, assim. Então, não, ela precisa conhecer a E até que horas, assim, que você orienta a se alimentar à noite? Isso aí é legal. Cada vez mais eu vou lendo, né, sobre essa questão do horário do jantar. Então, existe um estudo muito interessante que fala comedores noturnos não emagrecem. Então, claro, né, a gente mora aqui em São Paulo, a gente sabe que a rotina é muito corrida. Às vezes a pessoa chega em casa tarde da noite. Mas, por outro lado, também a maioria das alunas que eu tenho, né, a mulher nessa fase, às vezes ela já tá mais tranquila, então dá para ela fazer as escolhas ali do que é melhor para ela. Então, assim, o horário perfeito, ideal, até 19 horas, seria muito bom se a gente pudesse jantar esse horário. Que é o horário onde o nosso corpo consegue ainda metabolizar, digerir direitinho, né, tá longe do horário de dormir, então você vai dormir melhor, comer coisas mais leves. E eu gosto muito de colocar um jejum natural, assim, de 12 horas. Então, jantou às 7, toma seu café da manhã depois às 7, dá um descanso para o teu sistema gastrointestinal ali, né, tudo digerir, dá um descanso, senão a gente fica comendo toda hora, estimulando a insulina toda hora. 10 horas da noite tô lá comendo, depois de um dia cansativo, cheguei, não tinha nada organizado, fiz um macarrão, aí tô lá 9:30 da noite comendo um macarrão, não funciona. Então, tem algumas coisinhas, né, são pequenos hábitos que a gente vai colocando e tentando mudar, não é fácil, eu mesmo tem dia que eu não consigo jantar cedo. Mas na rotina a gente tem que tentar. Senão, se não tentar, nunca vai conseguir. E você orienta, Thaís, algum chá, alguma coisa? Assim, porque você falou bastante que o sono é importante, né? Pra mim, muito importante. Mas pra você reiterou isso. Então, tem algo que você orienta pra fazer à noite, pra ter uma rotina melhor de sono? Preciso. O sono é importante pra tudo. Então, eu percebo, assim, cansaço, memória. A pessoa não tem disposição se ela não dormiu bem. E aí vira um ciclo. Tem questão da progesterona que está afetando o sono, né? Que é um hormônio. Só que a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, hoje em dia, ter uma rotina de higiene do sono é uma coisa que eu oriento para todas as mulheres. E aí, nessa rotina vai ter você deixar o teu celular de lado, pelo menos 1 hora antes de dormir. Você vai colocar ali uma leitura, pode assistir alguma coisa na TV, mas uma coisa mais leve, não uma série de muita agitação também, não vai dar certo. E você ter essa rotina, né, ir apagando as luzes da casa, fazer o teu jantar pelo menos 3 horas antes de ir pra cama. Aí eu gosto muito de magnésio. Antes de pensar em melatonina, é higiene do sono. Pode colocar o magnésio no estoque, é bom. Chá você pode começar a tomar a partir das 4, para já ir chamando o GABA, chamando o sono. Então, não é só no momento, deitei na cama, vou tomar o chá. O teu sono, você começa a se preparar antes, né? Então, gosto muito de chá de melissa, camomila, mulungu é um pouquinho mais concentrado, então usar alguns dias na semana só. Chazinhos básicos, pode ser hortelã também, pode ser lavanda. O chá faz toda a diferença. Eu gosto muito de chás. E nessa fase da vida tem os principais, né? E tem que tomar, assim, para quem gosta, óbvio, mas tomar chá de manhã, limitando a quantidade, mas de manhã e à tarde ou noite, nossa, é muito bom. E é uma coisa simples, que é acessível para todo mundo. Tem que fazer a higiene do sono, senão não tem como. No corpo não é uma tomada que você desliga e desliga, né? Você tem que dar o estímulo correto para que ele responda. E aí melhora a maioria dos casos. Outros casos, claro, só melhoram com reposição hormonal, essa questão do sono. Mas mesmo com reposição, não tá dormindo, o que tá faltando? Tem que fazer a higiene do sono, né? Fazer a nossa parte. E tem algum alimento que você não recomenda, né? O açúcar é super estimulante, então já não é recomendado, principalmente à noite.
Mas algum outro que você fala assim, ó, uma fruta ou algo que não é recomendado comer à noite? Sim, é mesmo coisas saudáveis tem que saber usar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, chá verde é um chá que estimula, né? Que aumenta foco, concentração. Então, você vai usar de manhã, não vai usar à noite. Maca peruana também, que é uma coisa que eu gosto muito de colocar nas dietas, não é à noite, é de manhã. Então, existem essas estratégias. E também existem alimentos que você pode colocar à noite, que tem fitomelatonina, que tem o magnésio, o triptofano, vão ajudar na melhora da qualidade do sono. Então, por exemplo, quer fazer uma ceia, come ali por exemplo, um kiwi, que é rico em fitomelatonina, coloca uma banana, de repente, no teu lanche da tarde, alguma receitinha com banana, com cacau, que tem triptofano. Então, a gente vai modulando os nossos hormônios, neurotransmissores, também através da alimentação. Legal, o cacau ele ajuda muito Sim, nessa parte, muito. É muito bom. Nib de cacau também, que é o pedacinho, né? Gosto muito de colocar na receita, fica gostoso. Sim. Então não precisa comer dieta ruim, tem que deixar gostoso também. Gostoso, sim, né? com certeza. E o café? O que você orienta, assim, pra mulher na menopausa que toma muito café? É outra coisa, né, que às vezes elas são chateadas, né? Porque eu amo café, gente, eu tenho que me policiar. Mas realmente o excesso de café não é legal. Não é bom pra saúde óssea, atrapalha. Não é bom para ansiedade, mulher que é muito ansiosa, ficar lá tomando garrafa toda de café o dia inteiro. E para o sono também. Então, pode café? Pode, com moderação. Vamos deixar esse café para parte da manhã, uma xícara, né? Não um baldão assim de café, não vai funcionar. E eu oriento para não tomar café à tarde, depois das 2 horas. Tem o cafezinho depois do almoço, que eu também não gosto, porque atrapalha a absorção de ferro, por exemplo. Então, café, o melhor momento do dia, assim, seria de manhã. Mas se quiser, quem gostar, a melhor opção seria, em alguns dias você tomar café, outros substituir por chá, fazer esse rodízio. É muito interessante também. Mas pode, cafezinho de manhã. E tem alimentos que pioram ou melhoram aqueles calorões, os fogachos? Tem. Que pioram, assim, é engraçado, né? Porque dá final do ano, todo mundo tá na dieta ali no grupo e tal, e aí chega Natal, por exemplo, e o grupo tá lá rolando. Aí a mulher vai e ela come uma pequena porção, às vezes, de um doce, alguma coisa. Nutre, percebi que saí esse final de semana e os meus fogachos voltaram. Quer dizer, então você dá gatilhos ali, né? A farinha, o açúcar, bebida alcoólica, é um super gatilho pro fogacho. Então tem que tirar esses alimentos do dia a dia. Tomar cuidado. Eu falei muito do gengibre aqui, tem a canela também, são alimentos ótimos, né? Você fazer um golden milk com cúrcuma, aquele monte de especiarias, mas para mulher que tem muito fogacho, canela, gengibre, próprio café, vai às vezes aumentar. Bebida muito quente, você tomar um cappuccino, um chá muito quente, então tem que tomar cuidado, né? Se observar. E aí os que ajudam, alimentos que têm fitoestrógenos que vão... Os alimentos nunca fazem a reposição hormonal, isso não existe, né? Falar, você troca a reposição por alimento, não existe. Mas eles ajudam a modular, que é o quê? Normalizar, né? Então, de maneira natural. E aí a gente vai usar linhaça, farinha de linhaça principalmente, a amora, as frutinhas vermelhas, o brócolis. Eu gosto muito de um suco que é melancia, lá no meu Instagram tem receita, melancia, amora, farinha de linhaça, e acho que é isso que eu tô lembrando, acho que é. E beterraba. Beterraba também é muito bom, porque ela é vasodilatadora, né? E aí bate, toma o suco, também gosto. Pode tomar algumas vezes na semana, ajuda. O chá de folha de amora também pode usar em alguns dias da semana. Então, sempre tem muita coisa que vai mais... Olha só, se tem mais coisas positivas, né, do que atrapalham. Legal, mas você tem que tirar esses alimentos também inflamatórios, assim, da rotina, porque... Outra coisa que lembrei é emagrecer. Tem estudos que falam, a cada 5 quilos que você perde, os fogachos melhoram cerca de 30%. Nossa. Então, uma melhora significativa. Se você emagrece, desinflama, você vai ter menos fogacho, com certeza. Ah, interessante, legal. E tem também um estudo que associa os fogachos com risco cardiovascular. Sim. Então não é nem só a questão do desconforto, né? Aquilo realmente faz mal. Não, faz mal, né? E tem também muitos estudos falando da dieta mediterrânea, a dieta mais anti-inflamatória para os fogachos, que tem todos esses alimentos que a gente foi citando aqui. E os fogachos são muito sazonais, né? Essa época tá mais tranquilo por conta do frio, tem essa interferência. Chega janeiro ali, é muita mulher reclamando dos fogachos. Climatério e menopausa não é só fogacho, mas eu acho que é um dos sintomas que mais incomodam, porque é uma coisa que ela sente, né, na pele ali, que acontece. Eu tive já alunas que tinham 24 episódios por dia, e aí, melhorando a alimentação, agora eu tenho 2, então é uma mudança muito significativa. Tem que fazer.
E acaba com a qualidade de vida. Imagina 24 crises. Imagina dá só. aquele mal-estar, né? Não é só um calor. E todo desconforto, assim. Então, eu já recebi, eu não consigo fazer uma escova no meu cabelo porque eu fico toda suada. Eu tô numa reunião, né? Tô em algum lugar, fico constrangida. Então, tem muitas questões, não só esse desconforto, mas né, esse constrangimento, talvez, também dos fogares, tem tudo isso. E no começo, Thaís, você falou, hoje, né, é bom procurar já muito mais cedo, né? Porque não adianta você procurar já quando está com sintomas. Adianta, né? Mas não vai ser tão ideal assim. O que você falaria assim para as mulheres hoje que estão aí com os 35, 36 anos? O que elas devem fazer para melhorar mesmo a qualidade de vida na parte nutricional? Sim. Eu brinquei que antes, quando eu comecei a trabalhar, eu falava 40, mas agora eu tô falando 35, porque muitas mulheres aos 35 já começam a ter ali, às vezes, uma predominância estrogênica, tá com endometriose, tem algum mioma, né? Então, tudo isso já são indícios que tá meio desregulada a coisa, tem que regular. E aí, para começo de conversa, eu acho importante ter um bom médico que vai pedir os exames, né, a parte hormonal, fazer esse check-up anual para cuidar mesmo da tua saúde. Tentar desacelerar, às vezes nessa fase a mulher está trabalhando muito, mas assim, não se deixar de lado. Separa um tempo na agenda para fazer uma atividade física, ter um momento para você, uma coisa assim do autocuidado também, que é importante até para libido. E melhorar a alimentação. Precisa de algo, nossa, de outro mundo? Não, é comer quantidade certa, qualidade adequada, os nutrientes. Então, assim, mesmo a mulher que não tá na menopausa, aquela mulher que ainda menstrua, ela vai ter uma melhora absurda de sintomas, por exemplo, de TPM, com a alimentação que eu falei aqui no nosso episódio. Então, a mulher começar muito antes esse estilo de vida, priorizar o sono, cuidar do intestino, fazer atividade física de força, quanto antes, para garantir, né, uma reservinha de massa muscular. Ela tem que tentar desestressar menos. E essa questão do autocuidado. Se colocar em primeiro lugar, não ficar cuidando só dos outros. Porque depois a conta chega, igual vocês falaram. Não é impossível. Nossa, tenho resultados maravilhosos. Nunca é tarde. Mas quanto antes você começar, menos você vai sofrer. Com certeza. Tenho só mais uma pergunta mais Tranquilo. específica da parte da questão do cálcio. Porque na menopausa é uma das reposições importantes, né? Por conta da osteoporose e tudo. E aí tem esse dilema na internet, né? Se o leite que é o melhor para repor. Aí tem gente que fala que não, que é melhor os vegetais. E aí, ou o suplemento. O que você segue? É engraçado, porque o suplemento, se você busca ali na base de artigos, né? O suplemento que mais tem estudos é o cálcio, por conta das mulheres na menopausa. Então, não são todas que precisam de suplementar cálcio. Eu diria que não, sei lá, nem 50% não precisa. Tem que ajustar a dieta primeiro. Então, assim, a mulher pode consumir leite? Eu não gosto muito, tá? O leite líquido eu não indico muito no dia a dia, porque eu percebo, assim, aumenta fogacho, já tem, né? Então, eu não acho um bom alimento. Mas, por exemplo, iogurte. Já tem uma intolerância, né? Não é muito legal, mas pode consumir, para quem tolera bem, iogurte, queijo, 2 a 3 vezes por semana você come uma porção de queijo, coloca o iogurte em alguns dias, não precisa nada exagerado. Então, assim, pode comer lácteo para quem tolera bem, é uma ótima fonte. Cottage, por exemplo, que é um queijo bem magrinho, tem pouca caloria, tem bastante cálcio. A gente vai trabalhar também as fontes vegetais verdes escuros, né? Então, brócolis, couve, espinafre, ora pronobis, agrião. Gergelim tem muito cálcio. Tahine, né? Que é a pastinha de gergelim, pode incluir também na dieta em pequena quantidade. Então, tem todos esses alimentos. Sardinha tem cálcio, ovo tem cálcio, um monte de beterraba tem um pouquinho de cálcio. Então, numa dieta, você vai fazendo essa adequação. Então, a maioria das mulheres não precisam. Mas, de repente, uma mulher que já tem ali um quadro instalado de osteopenia, osteoporose, a gente tem que olhar com mais cuidado. Então, calcular, né, essa dieta, ver quanto falta de cálcio para poder suplementar o que falta. E não tomar, sei lá, de uma vez, colocar ali 500 miligramas, 1.000, né? Porque nem vai ser absorvido de uma vez só. Então, você só complementa. Às vezes, usar 250 miligramas. Então, aí você vai complementar. Mas a base é a alimentação. E hoje em dia também tem muito leite vegetal. A pessoa não vai tomar o leite de vaca, mas pode ser uma bebida vegetal. E hoje em dia, algumas marcas têm colocado cálcio ali adicionado. Também é uma opção. Então, em um copo, 400 miligramas de cálcio. Por que não? Ajuda. Mas quem, por exemplo, tem então uma intolerância, não vai bem e prefere não consumir nenhum lácteo, você consegue só pela alimentação?
Eu complementaria. Acho que, né, dentro de um plano, assim, acho que a gente consegue 800, 1.000, talvez fique faltando uns Vai faltar uns 250, 500. por aí, uns 250, 500. Então, acho que é importante complementar, mas tem que tomar cuidado, né? O excesso de cálcio não é bem-vindo, o excesso de vitamina D, nada disso. Sim. Então, é complementar, não precisa ser uma dosagem muito grande, não. Certo. E a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é o nome do nosso podcast. Então, nos seus atendimentos, né, com as mulheres que você ajuda, o que você acha que elas querem? Elas querem, não, é difícil, que elas querem várias coisas. Eu acho que, acima de tudo, continuar vivendo a vida que ela sempre teve, sabe? Não perder essa identidade da mulher, né? Com essa questão do envelhecimento, muitas vezes, às vezes fica meio de escanteio, né? Na sociedade, digamos assim. Então, acho que ela quer manter aquela vitalidade que ela sempre teve. Ela quer ser ativa, quer ter libido, quer se sentir bonita. Não quer ter aquele monte de gordura no corpo, quer ter o corpo desenhado como ela tinha antes. Então, ela quer manter a vida que, para ela, dentro da rotina dela, é uma vida maravilhosa. É isso que elas querem, eu acho. É isso aí. E temos outra pergunta aqui também, é que assim, o que o convidado que vem para falar de saúde, né, ele sempre faz algo para ter uma vida, né, com saúde. Então, o que você faz para levar uma vida mais leve? Olha, gente, tem que ler a cartilha que eu ensino, né? Então, eu procuro realmente... Seguir ela. Sim, não, eu sou bem disciplinada. Então, eu falei, eu tenho 31, e aí por isso que eu falo, né? Eu tenho uma irmã de 35, enfim, amigas também. Então, a mulher tem que começar muito antes. Eu já tô me cuidando porque eu vejo quanto as mulheres sofrem lá na frente, não quero passar por isso. Né? Então, eu quero ser uma paciente bem dedicada. Então, eu faço atividade física diariamente, tanto cardio quanto a musculação, os dois são importantes. Minha alimentação também, tanto é que eu compartilho muita coisa ali no Instagram, me alimento super bem, então já tem essa disciplina, para mim não é nenhum sacrifício comer bem. Procuro fazer higiene do sono todos os dias, eu só tenho um defeito que é trabalhar demais. Isso eu preciso diminuir, assim, né, a questão do estresse. Eu acho que São Paulo tem muito essa energia de você estar trabalhando o tempo todo, então acho que tentar equilibrar o descanso com o trabalho é importante, é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas o restante, tudo que eu falei aqui, né, mantenho os meus exames em dia. Então, qualquer coisa a gente vai, procura o médico, vê o que é, faz exame, pelo menos anualmente, vai no ginecologista, que é super importante. Tem mulheres que passam 2 anos sem ir no médico, não tem como, gente. Então, eu leio a cartilha que eu ensino, então faço direitinho, procuro, né, fazer direitinho. Sim, é isso aí, né? Isso mesmo. A gente tem que ser o nosso primeiro paciente. Tem que dar o exemplo, né, senão ninguém vai seguir o que você está falando. E Perfeito. por mais que eu não esteja nessa fase da vida, né, uma vez escutei aí a pessoa me falando, não é demérito nenhum, mas realmente eu procuro estudar bastante. E assim, a experiência que a gente tem conversando com as mulheres, né, ver o que funciona, é maravilhoso poder trabalhar com esse público. Eu tenho muita afinidade com elas, né, apesar de ser jovem assim ainda. Então eu espero poder continuar contribuindo com a saúde da mulherada, porque elas precisam de bons profissionais. Contribui muito, Muito, com certeza contribui e ajuda. É muito gostoso. Eu gosto também desse público. Não, eu gosto bastante. E às vezes eu escuto, você não sabe como é. Olha, desculpa, eu já ouvi tanto que eu sei. Parece que eu vivo ali, entendeu? Sinto até. Verdade. Então a gente fica, né? Marca muito a nossa vida como profissional de saúde. Você vive aquilo ali. Então, às vezes eu tô, sei lá, eu tava fazendo maquiagem para vir aqui pensando, nossa, e se eu colocar um exemplo de uma alimentação assim de um dia para ela seguir? Então, você tá sempre pensando, às vezes, um caso que te marcou muito, sabe? Eu fico pensando direto, lá lavando a louça, quando eu lembro de uma mulher, eu falo, nossa, e a Porque a gente ouve fulana? tantos relatos, né? E de vários jeitos diferentes. E trabalhar com esse público é muito gostoso, porque elas gostam de conversar, né, de ter essa amizade. Então, tem muito essa troca. E você vê que muitas delas precisam de atenção, porque né, uma questão que a gente tem muito são os profissionais, às vezes, ignorar, infelizmente, né? Vai no médico, não é assim mesmo, você tem que esperar Ainda tá entrar na tudo normal, menopausa, seus exames estão ótimos, tá nada ótimo, a mulher precisando de ajuda. Então, às vezes você, como profissional, sentar, escutar o caso dela, falar, olha, vamos tentar assim, acho que vai dar certo, vamos por esse caminho. Nossa, ela se sente já curada só de você trazer ela assim pra perto. É muito gostoso. Não, com certeza. Thaís, muito obrigada. Imagina, Foi muito que gostoso a nossa foi muito conversa. bom. Muito bom. Passa seu @, para quem Quiser não me seguir, segue ainda. sim. Pode passar para essa câmera. Tá. Então, para quem quiser me seguir, todo dia eu tô lá, tem bastante dica, conteúdo, que já vai te ajudar a dar esse primeiro passo. É @Thaís com TH Dias Nutri. É bem facinho de achar. Vocês vão Thaís Climatéria e Dias Nutri. menopausa. A gente Isso vai mesmo. marcar aqui também, vai estar na descrição. Obrigada.
Obrigada, Thaís. Ai, adorei, Obrigada. meninas. Ficaria aqui horas, foi muito muito bom. gostoso. Foi muito bom. Muito obrigada pelo convite, sucesso, viu? Obrigada Obrigada. pra nós. Pra nós. E obrigada quem ficou assistindo até agora. Eu tenho certeza que Isso. acrescentou muito, né? Muitas dicas práticas. Quem Lá é no Insta jovem tem mais. encaminha pra mãe, pra Sim. tia, É. né? Ou já segue também as dicas. Já segue as dicas, já vai se preparando. E é Sim, isso. é Obrigada. aí. Até a próxima. Tchau.